Olá pessoal, de volta com mais um vídeo e dessa vez conversando sobre autismo e estimulação sensorial. É um quadro recorrente, extremamente necessário de se discutir, porque representa 90% das pessoas com essa condição para o transtorno do espectro do autismo. E é importante começar falando de cérebro como o centro que comanda tudo, com alta capacidade de se modificar em função dos estímulos que recebe, por isso chamamos isso de alta plasticidade ou neuroplasticidade, entendendo que as células nervosas se modificam em função dos estímulos que recebem no meio, né? É importante falarmos de sensorialidade, entendendo que quando os nossos sentidos falham ou ficam de alguma forma alterados, esse acesso ao mundo fica também perturbado, dificultando a correta percepção que a gente tem daquilo que nos chega como estímulo sensorial e, consequentemente, na interação com o meio onde a gente está inserido. Nosso cérebro possui a capacidade de processar, organizar as informações que chegam para assim dar respostas adaptativas a cada situação, organizando as sensações do nosso corpo e do ambiente, favorecendo aí o uso eficiente nesse ambiente onde estamos inseridos, tá? Para começar a falar sobre sensorialidade, vamos relembrar rapidinho as nossas vias sensoriais. Dissemos que a aprendizagem, a capacidade de aprendizado, a partir do uso das percepções. A gente aprende vendo, ouvindo, experimentando pelas vias sensoriais. Visão, audição, olfato, paladar, tato, sentido vestibular, equilíbrio, proprioceptivo, percepção do corpo em relação ao espaço, sinestésico, movimento, termoceptivo, temperatura, nociceptivo, estímulos nocivos que podem ser considerados aversivos, né? Interoceptivo, que é a questão das sensações internas, né? Tudo isso integrado faz com que a gente fique bem em qualquer ambiente, porque nós temos a capacidade com essa integração de receber os estímulos, de processar e dar respostas coerentes a isso, tá? Esse processamento sensorial, ele inclui 3 situações importantes que merecem um destaque especial. O registro sensorial, que é a recepção do estímulo físico, a orientação, que é a transformação desse estímulo em um impulso neurológico, para que a gente dê uma resposta coerente a isso, e a interpretação, que é a percepção que nós temos em relação a cada estímulo que chega. Se é aversivo, se é para mais, considerado aversivo ou não, ou se é para menos, onde eu tenho a necessidade de buscar por esses estímulos. Em outras palavras, a gente pode dizer que o consciente experimenta as sensações e em seguida ele organiza, né, uma resposta que seja adaptativa e adequada para que eu possa executar e dar respostas coerentes de acordo com o meio. Só é considerado um transtorno do processamento sensorial quando estamos em extremos, ou seja, quando esses estímulos que me chegam, eles podem ser interpretados como perturbadores. E aí eu posso dizer que isso traz flutuações imprevisíveis e com impacto significativo sobre a capacidade de desenvolvimento ou do próprio funcionamento diário, onde a gente possa manifestar aí enquanto comportamento. É essa ruptura que gera a chamada disfunção neurológica, chamada distúrbio do processamento sensorial, que pode afetar o desenvolvimento e habilidades funcionais no comportamento, na motricidade, na cognição, assim como em nível emocional, tá? Quando a gente fala de capacidade de receber estímulos e aprender, a gente vai dizer que esse aprendizado ele envolve perfeito funcionamento cerebral, né? Perfeita integridade neurobiológica e um contexto social que seja facilitador. Quando eu falo de questões de ordem sensorial, a gente pode dizer que nesse contexto do autismo, normalmente você percebe um percentual de 90% das pessoas com autismo com alguma desmodulação sensorial. Ou seja, um comportamento ligado a uma hipersensibilidade ou a uma hipossensibilidade. A hipersensibilidade faz com que a criança fuja do estímulo. A hipossensibilidade faz com que ela busque, se aproxime desse estímulo. E aí a gente vai citar rapidamente alguns comportamentos que podem ser observados nas pessoas com autismo, enquanto hipersensível ou enquanto hipossensível. No sistema visual, por exemplo, os hipersensíveis evitam luzes, informações em excesso,
demonstram desconforto ou dores de cabeça, tem medo de objeto em movimento, não gosta do contato visual direto, tem dificuldade em separar tons e contrastes ou cores, tem dificuldade em mensurar a distância entre alguma coisa, colocam as mãos nos olhos ou esfregam os olhos com uma certa recorrência. Os hipossensíveis olham fixamente para as luzes, né, têm um interesse exagerado por isso, gostam de movimentos, né, de objetos em movimentos, seguram objetos próximos de si, né, mas podem se perder na leitura, porque é muito visual, e podem procurar por estímulos visuais como ventiladores, peões, situações que tenham movimento e que atraia visualmente. Algumas sugestões de atividades. Quadro de rotina, para os hipersensíveis, ambiente organizado, locais com pausa e jogos com cores. Para os hipossensíveis, brincadeiras de esconder, utilizando de lanterna com luzes, garrafas sensoriais, que podem ser também interessantes, né? Desenho com pintura e outras situações, como labirinto, que podem visualmente estimular e organizar melhor essa questão da hipossensibilidade. Quanto ao sistema auditivo, os hipersensíveis, eles choram ou se desconfortam com barulhos, evitam barulhos de descargas do liquidificadores, ficam incomodados com alguns sons mais agudos, né, e não gostam de sons muito altos. Os hipossensíveis falam alto, colocam instrumentos musicais ou batem palmas próximo do ouvido, preferem música muito alta e estão sempre em barulho durante até uma atividade de brincadeira, por exemplo. A sugestão de atividades para os hipersensíveis: brincar de descobrir qual é o som, conectar movimento e som, cantar ou fazer leitura em voz alta, usar fones de ouvido, se o barulho for desconfortável, pode ser uma situação que organiza. Para os hipossensíveis, escutar música mais calma, ter um espaço para acalmar, brincar com instrumentos musicais diversos, ou até com livros que tenha sons ou leituras que podem ser bem interessantes. Sistema olfativo. Os hipersensíveis evitam alguns tipos de cheiro, fogem de cheiros mais fortes, não gostam de ficar perto das pessoas porque o cheiro pode incomodar, evitam locais públicos, né? Comidas podem não ser atraentes pelo cheiro. Já os hipossensíveis gostam de cheiro forte, cheiram objetos com frequência, o famoso farejamento, preferem comidas com cheiro forte, cheiram as pessoas, né? Mas tem uma dificuldade aí em identificar cheiros perigosos. Sugestões de atividades para os hipersensíveis: caixas sensoriais com cheiros, massinha com cheiro, brincadeira de descobrir através do cheiro. Para os hipossensíveis, brincar com tintas aromatizadas, brinquedos de apertar com cheiro, situações aí que envolvam cheiros, mas sempre regulando aí para menos, já que eles são hipossensíveis. Sistema oral, ou gustativo, ou tátil gustativo. Os hipersensíveis evitam texturas de algumas comidas, né? Os alimentos sólidos eles não aceitam com muita facilidade, têm dificuldade de experimentar novas comidas, em usar canudo, podem demonstrar ânsia de vômito ou engasgo, têm dificuldade na mastigação e deglutição de alguns alimentos mais sólidos, né? Já os hipossensíveis têm preferência por certas comidas, especialmente quentes, picantes, né, sólidas. Tem uma tendência a roer as unhas, né, a colocar objetos na boca e até a morder alguns objetos ou a própria blusa que está vestindo. Atividades sugeridas para os hipersensíveis: soprar bolinha de sabão, língua de sogra, apito, brincar de adivinhar qual a comida, né? Pela questão do sabor também é interessante, fazer desenho utilizando a comida como forma de atrair visualmente. Para os hipossensíveis, beber em garrafa com canudo, mascar chiclete, usar o canudo em algumas comidas pastosas, né? E comer algum alimento novo antes das refeições pode ser interessante, já que a gente está falando do sistema gustativo, né? Tátil gustativo, mas também estamos falando aí de seletividade alimentar, que é bem recorrente em 60% dos autistas, ou restrição alimentar, que está ligado aí à questão de ordem sensorial. No sistema tátil, os hipersensíveis têm medo de multidão, não gostam de ficar perto das pessoas, não gostam de roupas apertadas, têm dificuldades em cortar o cabelo, lavar, pentear, escovar os dentes, cortar as unhas, evitam abraço e até andam na ponta dos pés. Os hipossensíveis já preferem roupas justas, uma necessidade de estar em movimento constantemente, tem uma tendência a uma alta tolerância à dor, tocam em tudo e colocam na boca, adoram vibrações,
né? E adoram ficar aí de cabeça para baixo buscando por esse estímulo. Algumas sugestões de atividades para os hipersensíveis: caixas sensoriais, a caixa de areia, caixa com grãos como feijão, milho, arroz, massa de modelar, areia cinética, massagens corporais podem ser interessantes. Para os hipossensíveis, material, né, para pressão sensorial, aí roupas mais apertadas, coletes de neoprene, pintura com dedo, podem ser bem-vindas na busca de estimular sensorialmente e organizar esse sujeito para uma melhor condição tátil, ok? Sistema vestibular. Os hipersensíveis têm medo de atividades com movimento, medo de parques, brinquedos como carrossel, escadas, balanço, elevador, né? Não gostam de ser virados de cabeça para baixo, parecem ser desajeitados ou pouco coordenados, podem parecer teimosos e evitam escadas porque é uma dificuldade aí com equilíbrio, já que estamos falando do sistema vestibular. Os hipossensíveis não conseguem ficar parados, necessidade de estar em constante movimento, podem ser muito impulsivos, podem correr em todos os lugares ao invés de andar, se colocam em risco, né, por uma dificuldade aí de amígdala, de neurônio de espelho, por não perceber perigo, né, e adoram ficar de cabeça para baixo, pendurados no sofá. Atividades sugeridas para os hipersensíveis: balanço, pula-pula, rede, cavalo, andar de bicicleta, né, pular de trampolim. Para os hipossensíveis, brincar de estátua, brincar de bicicleta ergométrica, pendurar de cabeça para baixo, pode ser aí uma tentativa de melhor regular essa questão sensorial vestibular. No contexto proprioceptivo, nós temos aí os hipersensíveis com dificuldade, né, ligados aí à percepção do corpo em relação ao espaço. Os hipersensíveis parecem letárgicos, mais lentos, evitam atividades mais ativas como correr, pular, saltar, são seletivos no processo alimentar, muito seletivos, preferem ficar parados ao invés de atividades com movimento, evitam ser tocados pelas pessoas, têm dificuldade em usar escadas, parecem desorganizados ou descoordenados e precisam olhar para se familiarizar melhor com a tarefa. Os hipossensíveis, ao contrário dos hiper, eles usam de muita força, né, escalam objetos, pessoas o tempo inteiro, nessa busca por essa capacidade de se perceber em relação ao espaço. Tem uma pobre consciência corporal, daí a necessidade de atividades psicomotoras, né, além de uma dificuldade no contexto espacial. Preferem roupas mais apertadas também, mordem algumas coisas como busca por esse estímulo. Atividades sugeridas para os hipersensíveis: brincadeira com contato físico, de abraçar, massagens, né, atividades sensoriais com trampolim, com massas de modelar, pode ser interessante. Para os hipossensíveis, atividades de empurrar objetos, né, de empurrar caixas com peso, atividades mais relaxantes, exercícios de imitar animais, podem ser aí bem interessantes nesse contexto, ok? Para fechar esse contexto sensorial, vamos dizer que para o processo de aprendizagem formal é necessário integridade neurobiológica e um contexto social facilitador, né? E aí estamos falando de mediação defendida por Vygotsky, estamos falando de ZDP. Estímulos continuados em ambientes não formais de aprendizagem, não é só a clínica que estimula, não é só a escola que estimula, mas a família e todos os espaços onde a criança esteja inserida. Defendemos a ideia de que a pessoa com autismo tenha assegurado um ambiente estruturado e que essa forma de estruturação possa ser mediada, adaptada e adequada de acordo com cada situação particular. Oportunizar sempre cenas de atenção compartilhada que favoreçam a imitação social e contextos socioeducacionais de interação com as aprendizagens assistemáticas, ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre autismo e estimulação sensorial. E a gente traz um jogo como dica de hoje, que é o tapete. Um tapete bem interessante, onde se utiliza pincéis com água, onde a criança pode descobrir aí visualmente, estimulando aí a questão visual, a escrita, além de trabalhar a coordenação motora, postura, né, a descoberta aí do universo da aprendizagem a partir do uso do tapete, ok? É a dica de hoje. Nesse contexto de sensorialidade, eu espero que esse vídeo venha a contribuir com cada um de vocês. Eu sou o professor Wilson Cândido e esse é mais um vídeo da série Neuroaprendizagem. Abraço a todos e até o próximo vídeo.